Então, Oséias, e vamos iniciar hoje lendo o primeiro capítulo, Oséias, capítulo 1. Palavra do Senhor que foi dirigida a Oséias, filho de Beeri, nos dias de Uzias, Jotão, Acaz e Ezequias, reis de Judá, nos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel. Quando pela primeira vez o Senhor falou por meio de Oséias, o Senhor lhe disse: vá e case com uma prostituta, e tenha com ela filhos de uma prostituta, porque a terra se prostituiu, desviando-se do Senhor. Ok? Foi e tomou a mulher, filha de Noaim, e ela concebeu e deu filho. E disse-lhe o Senhor: põe-lhe o nome de Israel, porque daqui a pouco visitarei o sangue de Israel sobre a casa de Israel, e farei cessar o reino da casa de Israel. Naquele dia quebrarei o arco de Israel no vale de Jezreel. Tornou ela a conceber e deu à luz uma filha. Disse o Senhor a Oséias: põe-lhe o nome de desfavorecida, porque eu não mais tornarei a favorecer a casa de Israel para lhe perdoar. Porém, da casa de Judá eu terei compaixão, e o salvarei pelo Senhor, seu Deus, porque não salvarei pelo arco, nem pela espada, nem pela guerra, nem pelos cavalos, nem pelos cavaleiros. 8. Depois de ter desmamado o novo mamar, Gomer ficou grávida mais uma vez e deu à luz um filho. Disse o Senhor a Oséias: põe-lhe o nome de não, porque vós não sois meu povo, nem eu serei vosso Deus. Todavia, o número dos filhos de Israel será como a areia do mar, que não pode medir-se nem contar. E acontecerá que no lugar onde se lhes dizia: vós não sois meu povo, se lhes dirá: vós sois filhos do Deus vivo. Muito bem. Então, deixa eu pegar aqui as minhas anotações. Primeiramente, o título do livro é Oséias. Isto é o costume dos livros proféticos, é terem o nome do profeta que recebeu as mensagens. Eu estou dizendo isso porque nem todo livro recebe o seu título disto. Por exemplo, Salmo não é nome de uma pessoa, Atos não é o nome de uma pessoa e assim por diante. Mas aqui, Oséias é a personagem principal. Se lembra que os nomes nos tempos bíblicos tinham um sentido e faziam parte importante de compreender alguma coisa sobre a pessoa. Oséias significa salvação e essencialmente com isto é o mesmo do nome Josué e Jesus. Josué e Jesus também significam salvação. Ele é considerado, então, o primeiro dos profetas menores, menor não em altura, ou não menor de importância, mas menor em termos de cumprimento do livro. Aí eu fiquei pensando
Vou olhar uma coisa aqui. Daniel é considerado dos maiores ou menores? Menores, ou maiores. Maiores, porque esse aqui é o primeiro dos menores. Daniel tem quantos capítulos? 12. E Oséias tem quantos? Oséias tem 14. Então por que os menores não começam com 12. Porém, hein? Em extensão. Pois bem, em extensão, o livro de Daniel, na minha Bíblia, tem 22 páginas. A de Oséias só tem 10. Então, em termos de comprimento, mesmo que Daniel tenha menos capítulos, em termos de comprimento, é mais de 2 vezes mais comprido do que Oséias. Ok? Não que isso importa muito quanto a questão do conteúdo do livro, não. Mas vamos à questão do autor. Quanto a Oséias mesmo, nós sabemos bem pouco sobre a pessoa dele. Muito pouco, realmente. O resto da Bíblia não fala sobre a pessoa dele. O rei de Israel é chamado nosso rei. Eu esqueci de anotar a referência para isto. Mas se o rei... desculpe, devo explicar que aqui, em termos da história de Israel, nós estamos no tempo do reino dividido. Então, tem Israel, o reino do norte, Judá, o reino do sul. Tinham Estados Unidos durante o reinado de Saul, Davi e Salomão, e aí se dividiu. E então, assim sendo ele um rei do norte, ele e Jonas são os únicos autores bíblicos dos profetas que eram do norte ou de Israel. Os demais eram do sul. E não é dizer com isso que não abrangeu alguma coisa quanto ao sul, mas parece que ele morava pelo menos no norte. Seu ministério abrangeu diversos anos, e mesmo que a gente sabe pouco sobre a vida dele, leia aí novamente, Caleb, o versículo 1. Palavra do Senhor que foi dirigida a Oséias, filho de Beeri, nos dias de Uzias, Jotão, Acaz e Ezequias, reis de Judá, e nos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel. Pois bem, com isso então é compreender que a Bíblia assim identifica o tempo quando este homem viveu, no reinado, e os primeiros aí são reis de Judá, e o último, Jeroboão. No caso de Jeroboão II, é compreender que Israel teve 2 Jeroboãos. O primeiro Jeroboão foi, no caso, o que fez parte da separação, e aí veio outro Jeroboão mais tarde. Bom dia. Você pode encontrar também a história dessa época para compreender um pouco mais quanto ao livro de Oséias, segundo Reis 14 a 20 e 2 Crônicas 26 a 32 também tratam desta época.
é por meio destes capítulos, então, que a gente entende melhor o que está acontecendo na época de Oséias. Estamos em Oséias aqui hoje de manhã, vocês que chegaram agora. O rei Jeroboão teve um reinado longo e politicamente de paz e prosperidade econômica. Sim. Os dois Jeroboões foram reis. Exato. Uhum. Tem Jeroboão primeiro e aí tem o segundo. O Jeroboão I, ele promoveu a divisão do país, especialmente por questões de impostos. O segundo, então, veio mais tarde. E deixa eu enfatizar o que eu estava dizendo aqui. Então, o tempo do rei Jeroboão foi longo e basicamente de paz e economicamente próspero. O povo satisfeito com isso? Quando a economia vai bem? Sim. Mas infelizmente, moralmente, muito decadente. Muita corrupção moral. Um tempo de falência espiritual. Bom dia, seja bem-vindo, Adriele. Compreenda então que riqueza não é pecado em si ser rico. Mas a Bíblia fala muito quanto à questão de ser perigoso para a vida espiritual. Você encontra na Bíblia homens muito ricos e muito tementes a Deus. Jó, Abraão, Isaac, Jacó, José, Davi. Pois bem, teve diversos homens tementes a Deus, que amavam a Deus e muito ricos. Mas o perigo do ser rico é passar a confiar em quê? Nas riquezas. O perigo é confiar Em si mesmo. na riqueza que tem. Riqueza. Com o dinheiro, se estiver doente, vai buscar o médico, vai para a farmácia, comprar. Só que eu acho que naquele tempo não tinha farmácia não, né? Mas o rico, ele tem os seus meios de alcançar o que quer. E o pobre, quando adoece, o que faz? Clama ao Senhor, né? O recurso dele. Pois bem, então, os tempos de Oséias, ele está no fim desse tempo, economicamente próspero, um tempo de paz. O tempo de paz é que contribui para a prosperidade, não tem que estar gastando muito dinheiro para se proteger, né? Que as coisas estão em paz. Agora, o rei Jeroboão morre aí perto do tempo do começo do ministério de Oséias, e durante o tempo dos próximos 6 reis de Israel, 4 deles foram assassinados pelo seu sucessor. Então, foram dias de muita perturbação, de muito mal, sempre mudando de líderes, de reis, no caso, e que eram maus, assassinado, e outro entrava e dizia que ia ser melhor, e era mau também porque não tinha o temor do Senhor no coração. E Oséias vem então e anuncia que o fim está próximo, bem próximo.
No mesmo tempo, as coisas em Judá andavam um pouco melhor do que no norte. Mas Uzias, que era da época e é o primeiro rei mencionado aqui, ele também teve um reinado bem longo, mas ele, quando cresceu em força, deixou de confiar no Senhor e ele passou a confiar na sua muita riqueza, no seu muito poder. E então ele chegou a um ponto de orgulho até onde ele se achou achou que ele podia oferecer sacrifícios no lugar do sacerdote. E ele não era sacerdote, ele era rei. Então, por causa disto, ele foi julgado com lepra. Então, uma das coisas que Oséias vai falar um bocado também é a questão de que os reis dos dois lados, tanto do norte como do sul, todos dois estão buscando auxílio noutras nações e não em quem? Em Deus. No Senhor. Ninguém pode ver o Senhor, nós estamos vendo esse aqui, está forte, e aquele acolá é forte e quer nos perseguir, vamos pegar a ajuda desse aqui para combater esse aqui. E não confiaram no Senhor. Quanto a temas, então, no livro, o tema central e principal é o amor leal de Deus para o povo da sua aliança. E isto mesmo apesar da sua idolatria. O que é uma aliança? Uma aliança é um compromisso entre uma pessoa e um grupo ou entre duas pessoas. Isso aqui é uma aliança, um símbolo de quê? União de duas pessoas. Compromisso de união entre eu e a minha esposa. Pois bem, então, Deus fez uma aliança com a nação de Israel. Ele fez primeiramente com Abraão, depois repetiu com Isaac, depois com Jacó. Essa aliança envolvia Deus dar a eles uma terra e, da parte deles, ele seria o seu Deus. Mas assim como pessoas fazem aliança de casamento e depois não cumprem os votos, uma pessoa quebra, ou os dois quebram o compromisso de fidelidade, de união um com o outro. Nesse livro, mostra que o povo tem sido infiel a Deus, mesmo ele sendo fiel a eles. Vamos ler novamente aqui o versículo 2, porque isto faz parte muito importante da história. Lucineide, 1 e 2 aí, por favor. Capítulo 1 e versículo 2. Quando pela primeira vez falou o Senhor por intermédio de Oséias, então o Senhor lhe disse:
vai, toma uma mulher de prostituições e terás filho de prostituição, porque a terra se prostituiu, desviando-se do Senhor. Pois bem, depois daquela breve introdução no versículo 1, estabelecendo o tempo quando ele é profeta, então logo começa com isso. Deus dá a ordem para Oséias se casar. Né? E o relacionamento dele com esta mulher, que no caso o nome dela é Gomer, iria ser um exemplo do que Deus está dizendo está acontecendo entre a nação e ele. Ok. Gomer, nós vamos falar mais sobre essa questão de uma mulher de prostituições logo mais. Mas, desculpe, o livro então é um livro que demonstra o pecado de Israel, o juízo de Deus e ao mesmo tempo também o amor dele, amor que perdoa. Agora, uma das dúvidas de muitas pessoas ao lerem o livro, ao estudarem o livro, é: Deus está mandando ele casar com uma prostituta ou Deus manda casar com ela e mais tarde ela se torna, passa a se prostituir? E a resposta é o quê? Ela é prostituta antes de casar. Pois bem, vamos olhar isso então. Primeiramente, o texto é um texto narrativo, né? Não é um texto, uma questão de poesia, é um relato histórico. Então, não há nada quanto a esse texto que narra o casamento, o nascimento de filhos. Não há nada aí que indique que não seja literal. Agora, se não fosse literal, então iria prejudicar a ilustração que Deus está querendo fazer. Quando Oséias fala numa linguagem simbólica, então lê aí 5:13, 5:13, e aí depois Kleber pega 9:13. 5:13. E naquele dia quebrarei o arco de Israel no vale de Jezreel. 5:13. É o capítulo 5, versículo 13. Efraim viu a sua enfermidade e Judá as suas chagas. Subiu Efraim a Assíria e enviou o rei Jareb. Mas ele não poderá sarar-vos nem curar a vossa chaga. E 9:13. Kleber? 9:13. Vi Efraim plantando no lugar a vasilha
Pois bem, e o que eu estou querendo dizer aqui é que quando ele usa a palavra vi, aqui nesses dois, se trata de um meio de introduzir algo simbólico. Agora, quais são as implicações morais da ordem do Senhor a Oséias para se casar com uma prostituta? Deus se agrada de um homem se casar com uma prostituta? Não, a prostituição já não é casamento, é um relacionamento sem a aliança. Então, eu creio que o melhor entendimento quanto a esse texto é entender, é ver a Gomer com uma mulher casta quando se casou com Oséias e só mais tarde se tornando uma mulher imoral. É melhor ver as palavras toma uma mulher de prostituições como algo que vai acontecer em vez de já ser realidade. Se ela já era uma prostituta, não serviria de um exemplo de Israel saindo do Egito, comprometido com o Senhor, mas mais tarde desculpe. Mais tarde, então, se afastou do Senhor. Vejamos aí a Ritinha 2:15. Lhe darei dali as suas vinhas no vale de Acon, por porta de esperança. Será ela obsequiosa, como nos dias da sua mocidade, e como no dia que subiu da terra do Egito. Pois bem, aí está falando de Israel quanto ao tempo da saída do Egito, como uma... Não é que eram perfeitos na saída, mas certamente tinham uma confiança no Senhor. Nós temos que ver a questão de esse casamento entre Oséias e Gomer. Nós precisamos ver isto também, como é que representa, como é que figura na questão do relacionamento entre o Senhor e Israel. Também em 9 e 10. Eu não sei o nome da senhora lá na ponta. Oh, tudo bem. Então, Adriele, você lê capítulo 9, versículo 10, por favor. Achei Israel como um no deserto, vi a vossos pais como as primícias de figueira, mas eles foram para Baal e se consagraram a vergonha, idolatria, e se tornaram abomináveis como aquilo que amaram. Pois bem, o que ele mostra assim é o começo desse compromisso com o Senhor, né? E agora passam a serem idólatras, né? A adorar outro Deus, que quebraram o compromisso com o Senhor. No capítulo 3, nós vemos Oséias tomando a Gomer de volta,
que havia sido rejeitada, rejeição esta que não faria sentido se Oséias tivesse se casado com ela já sabendo que era prostituta. Está compreendendo o que eu estou dizendo aí? Se ele casou com ela e já era prostituta e continuou vivendo uma vida de prostituta, que sentido faria deixar ela para tomar ela de novo? Não, eu entendo com isto que, no caso, ele casou com ela, ela passou a se prostituir, abandonou ele por outros homens e mais tarde ela, no meio daquela desgraça, Deus diz, vá, toma ela de volta. Capítulo 3, versículo 1, diz o seguinte: disse-me o Senhor, vai outra vez, ama uma mulher, amada de seu amigo e adúltera, como o Senhor ama os filhos de Israel, embora eles olhem para outros deuses e amem bolos de passas. Vai outra vez, ama. Isto sugere então que Oséias deve renovar o seu amor pela a mesma mulher que ele tinha tido antes. Alguns têm pensado que ele casou com Gomer, agora aqui Deus mandou ele casar com outra mulher. Não é isto. Na comparação em capítulo 1, Gomer é comparado com Israel. E como o Senhor renova o seu amor para Israel, que havia sido infiel a ele, adorando os ídolos, Oséias deveria renovar o seu amor por Gomer, que ele foi infiel. Oséias e tomar outra mulher seria uma confusão quanto à comparação que está sendo feita aqui nesse texto. Então, são muitas as vezes na Bíblia onde o relacionamento do Senhor com o seu povo é comparado com um casamento, uma aliança. A Bíblia chama casamento de aliança. Um compromisso que eu fiz com a Ediana foi: nós vamos nos unir até que a morte nos separe. A irmã Val foi casada e manteve esse relacionamento com o seu marido até que Deus levou ele. É importante isso em termos de pensar na salvação. O compromisso que Deus faz com uma pessoa quando diz: venha e me siga. O compromisso do Senhor é, enquanto não surgir problema, enquanto a gente não pecar, ai de nós se fosse. Né? É um compromisso eterno que o Senhor faz com os salvos. Então, o casamento, o seu casamento, para vocês que são casados, como eu sou, o nosso casamento, Deus planejou que seja um exemplo para o mundo do amor que Ele tem pela sua igreja. Ele não diz, maridos, o quê?
amai a vossa esposa como Cristo amou a igreja. Tá? Quando a gente vive desunido, em contenda um com o outro, nós damos um mau exemplo quanto a o relacionamento de Cristo com a sua igreja. No caso, o Senhor tem ciúme dos seus? Tem. Ele tem, sim. Agora, como é que isso encaixa dentro de 1 Coríntios capítulo 13, onde diz o amor não arde em ciúmes? Acho que o arder é uma coisa mais, eu não fosse obsessivo. Pois bem, o ciúme mau ali é quando é tão controlador que, por exemplo, se a minha esposa não pode nem falar com outro homem, que eu fico irado e assim por diante, aí seria ciúme e não amor, seria uma falta de amor. Agora, por outro lado, ela começar a gastar mais tempo com outro homem do que comigo, seria motivo de eu falar com ela sobre isso? Sim. Pois bem, ou falando sobre intimidades e tudo também, seria conversa que não seria próprio para a união do nosso compromisso um com o outro. Então, veja em Tiago aqui um exemplo do uso do Senhor quanto a adultério e os seus. Lucas, você pode ler aí Tiago capítulo 4 e versículo 4. Tiago 4 e 4. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. 5. Ou vocês pensam que é em vão que a Escritura diz: é com ciúme que por nós anseia o Espírito que Ele fez habitar em nós? Ok, a palavra infiéis aí, se vocês olharem lá embaixo, pelo menos na minha Bíblia, tem uma nota aí no 4:4 que diz que infiéis lá é adúlteros. Né? Como salvo, eu fui salvo para amar o Senhor de todo o meu coração. O maior mandamento é esse, não é? E quando eu vou e divido esse amor, uma parte vai para o Senhor, uma parte vai para o mundo, ele diz aqui, eu sou o quê? Um adúltero, um infiel. Eu não estou cumprindo a minha parte do meu compromisso com Ele. E o que eu quis mostrar com isso é que a questão a própria palavra adultério, muitas e muitas vezes na Bíblia, não é simplesmente a questão de adultério entre um homem e a sua esposa. Aliás, não era assim que eu queria dizer. Não é o marido ou a esposa que adultera com outra pessoa. Mas, muitas vezes, é uma questão de ilustrar o que
o povo com quem Deus tinha aliança se prostituiu, fazendo de outras coisas seus deuses. Nós somos isentos disto. A idolatria é só com aquelas imagens que a Igreja Católica tem? Não. É qualquer coisa que passa a ser meu grande amor na vida. Pode ser o cônjuge, pode ser um filho, pode ser o pai, pode ser um carro, pode ser uma casa. Tem muitas coisas que a gente pode passar a idolatrar. E Deus diz, então, aquele que quer ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Muitas vezes a pessoa deseja viver de uma maneira, digamos que, mas se eu viver assim diferente, aí as pessoas vão me isolar. Talvez vão zombar, dizendo, você quer ser muito santo. Nós precisamos, se nós estamos compromissados com Cristo, compreender que nós não podemos amar o Senhor e também agradar o mundo, tendo os mesmos valores que eles têm, se vestindo da mesma maneira, e assim por diante, tendo as mesmas atitudes que eles têm. Mas é bom também a gente, pensando neste livro, é bom também compreender que aqui tem uma lição importante quanto à questão de perdão. O Senhor diz, Oséias, ela se achou na ruína, vá lá tomar ela como sua mulher de novo. E Deus diz, é do mesmo jeito que eu faço com Israel. Do mesmo jeito eu faço com Israel. Eu fiz uma aliança. Eu sou um Deus que perdoa. Mas que perdoa a fim de que a pessoa continue no pecado? Não. Que haja verdadeiro arrependimento e um abandono do pecado para voltar-se para o Senhor. Pois bem, tem algum comentário rapidinho aí, você queira acrescentar ou uma pergunta a fazer ligeirinho quando a gente termina? Eu fiquei ponderando certa vez a respeito do adultério e eu comparei como uma gasolina adulterada. Ela deixa de ser pura, ela perde a originalidade. Aí é só para reforçar o que o pastor estava dizendo a respeito de adultério, não é somente voltado para a questão sexual, a traição com outra pessoa fora do casamento, mas é tudo aquilo que deixa de ser original, deixa de ser o que era para ser de fato no plano de Deus no casamento. Então adulterou, deixou de ser puro. Acredito que... Boa observação. Isto é, o relacionamento conjugal envolve as intimidades físicas
mas Jesus deixa claro que é mais do que só a união física. Ele disse que quem olhar para uma pessoa com desejo impuro no coração, quer dizer, cobiçou a mulher do próximo ou cobiçou o marido do próximo, o problema já começa no coração, né? E sendo alimentado, então vai para a ação. Então, o casamento é um compromisso único nos relacionamentos aqui na Terra. Foi criado por Deus no dia que Ele criou o homem e a mulher. Não é bom que o homem esteja só, mas o homem, quando abandona amar a Deus, ele passa a ter conflito por causa do pecado e muitas vezes o coração então corre atrás do que não é amor e nem é lícito. Pois bem, vamos orar e concluir o nosso tempo da escola dominical assim, então. Muito obrigado, ó Pai, por Tua bondosa mão para conosco. Muito obrigado por este tempo de estudo da Tua Palavra. Que o Senhor possa aplicar isto em nossos corações. Para que, primeiramente, nós Te amemos de todo o coração. E aí, se somos casados, nós que somos casados, que nós cumpramos o voto do nosso casamento, Te amando e amando o cônjuge, como o Senhor estabeleceu que deveria ser. Se sacrificando, buscando o bem do cônjuge. E nós rogamos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.